Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Amanda. Estamos de volta para mais uma aulinha sobre radicais. Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre simplificação e comparação de radicais. Bora lá. Simplificação de radicais. Nosso primeiro caso fala sobre fator comum. É bom que tá fresquinho aí na memória de vocês, só que a gente não vai trabalhar com letras não, tá? É só um fator comum entre os números, tá? Então a gente vai olhar o índice do radical e o expoente que está no radicando. Esses dois numerozinhos, a gente vai achar um fator comum, ou seja, um número, né, o maior possível, que divida esses dois índices. Eu coloquei 4 exemplos para a gente treinar. O que é índice do radical e o que é expoente do radicando? Isso aqui foi a primeira aula de radicais, né, gente? Que a gente começou sobre radiciação. Então, esse primeiro valor 8 aqui é o índice. E o que está dentro é o expoente do radicando. Então, a gente vai achar um fator comum entre esses dois. Um número que divida os dois. O maior possível, tá, galera? Então, mas aqui, o maior possível é eu dividir esse número por 2. Não dá para dividir por um outro maior. Lembrando que tem que ser igual, tá? E essa minha raiz seria a raiz quarta de 5 a terceira. Só isso, tá? Então, eu vou olhar os dois índicezinhos e vou simplificar. É o famoso simplificar. Aqui também só dá para dividir por 2. Nós teremos raiz cúbica de 7 a quinta. Vou dividir também. Nossa, tudo tá por 2? Por 2 e por 2. Coincidência, tá, galera? Seria uma raiz quadrada. 4 dividido por 2 dá um 2. Não precisa colocar, tá? E A elevado a 1, porque 2 dividido por 2 é 1. Não precisa colocar esse 1, tá? Se não quiser, pode simplesmente escrever como raiz de A. Inclusive, é bem mais bonitinho, né? Aqui, professora, não tem nenhum expoente dentro do número. Sem problema, nós vamos transformar esse número em uma potência, escrito dessa forma, para a gente poder simplificar, tá? Então, se a gente for fatorar o 64 e fatorar o 27, essa continha ficaria uma raiz cúbica, 64 é 4 ao cubo e 27 é 3 ao cubo. Então, nós sabemos que quando a gente tem uma divisão com os expoentes iguais, a gente pode colocar um expoente só também para eles, né? Então, eu simplificando, achando um fator comum, ou seja, eu vou dividir por 3 todos eles, né? E eu vou ter, olha lá, ó, 3 dividido por 3, olha só que legal, seria 1. E aqui também seria 4 terços elevado a 1. Mas não existe raiz de índice 1, porque a raiz de índice 1 é a própria potência, ok? Então, isso é 4 terços. É como se a gente cancelasse mesmo, que também lembra da primeira propriedade. Então, a gente também usa tudo que a gente já viu. Bom, vamos fazer uns exercícios sobre o primeiro caso. Exercício 47. Eu esqueci de colocar a página, galera, mas é do livro, texto, página 30, tá? Vamos lá resolver aqui os exercícios. Simplifique os radicais dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número. Então, aqui, 4 e 2, nós iremos dividir por 2. Vira uma raiz quadrada, porque 4 dividido por 2 é 2, de 3, elevado a 1. Não vou colocar o 1, tá, galera? 5 e 10, vou dividir por 5. Ficaria uma raiz 1 de 7 elevado a 2. Como nós sabemos que não existe raiz de índice 1, porque na verdade é a própria potência, é 7 ao quadrado. Por acaso, se ficou ainda alguma dúvida desse índice 1? Gente, lembra quando na primeira aula que eu falei sobre a operação inversa da potenciação com a radiciação, né? E que a gente escrevia essa raiz como forma de um expoente fracionário, que era o que está aqui pertinho dele continua pertinho do nosso radicando aqui, e o expoente do índice viria aqui para baixo. Estão lembrados? Aí, então, 2 dividido por 1 é 2. Então, não existe raiz de índice 1. Só existe raiz a partir do índice 2. Professor, eu preciso escrever essa raiz com índice 1? Não, tá, galera? Eu só estou fazendo para fixar e depois a gente já nem precisa mais. Já que aqui deu 1, a gente não precisa mais colocar raiz, tá? 8 e 6. Quem divide 8 e 6? 2, né? Não tem nenhum outro maior que esse daqui. Então, ficaria uma raiz quarta
de 7 a terceira. Próximo, todos, tá, galera? Todos eu vou ter que dividir pelo mesmo número. Então, 3, 6 e 12, vou dividir por 3, todos eles. Dividindo todos eles por 3, eu vou ter uma raiz quarta de 2 elevado a 1 e do a ao quadrado, né? Porque 6 dividido por 3 dá 2. Dividindo por 5, a gente vai ter uma raiz cúbica de 5 ao quadrado. Muito bem, quem respondeu aí no chat. E o último, vou dividir todos eles por 2, certo? Vou botar 1 aqui, tá? Ficaria uma raiz cúbica, porque 6 dividido por 2 é 3, de A, B. Então, bem simples, a gente simplifica só os expoentes. Então, vamos lá. Decomponha os radicandos em fatores primos e, em seguida, simplifique os radicais. Iremos decompor esse número para depois conseguir resolver a continha. Então, 64. Eu vou decompor, né? Fatorando, nós sabemos que 64, quem já sabe essas fatorações de cabeça, sim, tem uns números que a gente já fez tanto que a gente lembra, né? Então, por exemplo, 64 é 2 à sexta potência, que eu vou dividindo por 2, cheguei que é 2 à sexta. Então, a nossa letrinha A ficaria uma raiz oitava de 2 à sexta. Simplificando, ficaria, dava para dividir por quanto? Fala aí para mim. Muito bem, por 2, uma raiz quarta de 2 à terceira. Letra B, 625. Quem sabe aí qual é o 625 fatorado? Então, 625, para quem colocou muito bem 5 à quarta, mas eu não sei, vou fatorar. 5 dividindo dá 125, por 5, 25, por 5, 5, por 5, 1. Então, a nossa raizinha da letra B ficaria de expoente 10, de 5 à quarta. Vou dividir por 2, né? Porque só dá para dividir por 2. Raiz quinta de 5 ao quadrado, né? Dividindo os dois pelo número 2. Letra C, 243. Divido por 3, 81. Por 3, 27. 9, só dá por 3, estão vendo? 3 e 1. 3 a... Eu esqueci de escrever aqui que é 5 a quarta, né, galera? Aqui, ó, são 4. 3, 5, 3 a quinta. Raiz do índice 20 de 3 a quinta. Por quanto eu consigo dividir esses dois índicezinhos aqui, esses dois expoentes? Muito bem, por 5. Se eu dividir o 20 por 5, dá 4. E o 5 por 5 daria 1. Último, raiz de índice 14 de 128. Iremos fatorar o 128. Alguém me diz aí no chat quanto que é 128? Muito bem, aqui é facinho por causa do 64. Dá até, ó, tem uma dica aqui na letra A. Isso aí, galera, 2 à sétima. Então, se eu dividir, vou dividindo, né, até chegar ao último resultado, 2 à sétima. Então, aqui seria uma raiz de índice 14, de 2 à sétima. Dá para dividir por 7, certo? Os dois valores. Então, ficaria uma raiz quadrada, porque 14 dividido por 7 é 2. De 2 elevado, se eu dividir por 7, dá 1. Então, dá raiz de 2. Então, eu simplifiquei bem o valor, né? A gente nem imagina que uma raiz com esse número grande assim, daria só uma raiz de 2. Belezinha. Bora continuar. Segundo caso, um ou mais fatores do radicando têm expoentes igual ao índice do radical. O que significa esse um ou mais fatores? Porque os números, na maioria das vezes, ele é escrito como um produto de dois fatores diferentes. Não é todo mundo só uma potência de 2 ou só uma potência de 3, tá? Por exemplo, o 24. O 24 é 2 à terceira vezes 3, que é o 8 vezes 3, né? O 100 é 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado.
Então, a maioria dos números ele é escrito como um produto de vários fatores. No nosso primeiro exemplo ali, a gente só viu com um fator só. Então, vamos ver o que vai mudar. E tendo mais de 2 fatores, o que a gente pode fazer, tá? Os primeiros exemplos, raiz sexta de x a sexta é y. Então, tá vendo? Ó, são 2 fatores. 2 fatores. Um deles tem expoente igual. Um deles, tá? Então, aqui a gente vai fazer aquela regrinha de separar x a sexta vezes raiz sexta de y, que vale tanto nessa propriedade juntar como separar. Esse daqui, a gente ou pode usar o primeiro caso, que é simplificando por 6, ou ainda relembrar a primeira parte, a primeira propriedade de radiciação que a gente viu na aula anterior, né? Que quando os expoentes são iguais, é como se a raiz sumisse e desse, como o expoente é par, módulo de x. Então, ou apenas x, tá? Então, é como se eu cortasse aqui. E aqui, raiz sexta de y, porque não dá para fazer nada, o expoente é 1, eu não posso simplificar. Aqui também, raiz quarta de 5 a quarta, vezes a raiz quarta de 7 a terceira. Aqui é como se cancelasse, dá só o 5, raiz quarta de 7 a terceira. Vamos ver se tem mais 2 valores. Aqui a gente tem números sem ser fatorados, então vou usar esse espacinho para poder fatorar o 250, tá? Vocês sabem fatorar, então vou fazer mais rapidinho aqui, direto, para a gente já conseguir colocar aqui dentro da nossa raiz, tá bom? Então, estamos vendo, por um passo de mágica, que é 250 é 2 vezes 5 a terceira. Então, eu vou botar aqui raiz cúbica de 2 vezes 5 a terceira. A gente separando, daria raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 5 a terceira. É como se a gente cancelasse, já que são iguaizinhos. Isso aqui só dá 5, igual aqui, né, que a gente simplificou, raiz cúbica de 2, tá? Sempre o número que sai do radical fica na frente, tá, galera? Aqui é uma raiz quadrada, 45 e 28, eu nem vou fatorar, vou fazer direto, tá bom? 45 é 9 vezes 5 na tabuada que a gente sabe, 9 é 3 ao quadrado vezes 5. 28 é 4 vezes 7. 4 é 2 ao quadrado vezes 7. Como é uma raizinha quadrada, ficaria... Ó, vou botar só a raiz quadrada aqui do 3 ao quadrado e do 2 ao quadrado. Então, eu posso dizer que são eles dois ao quadrado. E o 5 sétimo, que não tem potência nenhuma, uma raizinha quadrada. Esse quadrado do 3 vai embora com o quadrado da raiz, como se fosse, vamos lembrar, né? Que vai cancelar, e isso aqui vai dar simplesmente 3 meios vezes a raiz dos 5 sétimos, tá bom? Vamos para exercício, usando essa nova propriedade aqui, esse novo caso. Vamos lá, próximo, 50. Simplifique os radicais. Primeira coisa, ele já colocou um número grandão aqui, que é o 512. O que eu vou fazer com esse 512? Porque ele não está escrito em forma de potência. Fatorar. Vocês vão pegar o 512 e sair dividindo, tá? Para a gente ir um pouquinho mais rápido, eu já vou colocar quem é o 512, tá, gente? 512 é 2 elevado à nona. Estão lembrados? Mas se só tentar ir na calculadora ou olhar algum outro exemplo que a gente tem usado, 512 é 2 à nona, transformando numa potência. Beleza, então vamos lá. A nossa raizinha vai ficar raiz de índice 18 de 2 à nona vezes a sexta. Todos eles a gente consegue dividir por que número? Qual é o maior número que a gente consegue dividir? Por 3, né? Então, se eu dividir todos os elementinhos por 3, vai ficar uma raiz sexta, 18 dividido por 3 dá 6, 2 elevado, 9 dividido por 3 dá 3, e 6 dividido por 3 dá 2. Não precisa nem separar, tá, gente? Ficaria isso daqui. Bora pro próximo. 32 e A10.
lembrando que a gente tem que pegar o 32 e transformar numa potência, que é 2 à quinta. Então, a nossa raiz vai ficar uma raiz quinta de 2 à quinta e a elevado a 10. Por quanto que eu vou dividir os nossos expoentes? Por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Dando 1, ou seja, não existe raiz, né? Porque não existe raiz de índice 1. Então, a raiz some e fica 2 elevado a 1 vezes a elevado a 2, ou seja, 2a ao quadrado. Letra C, 9 a 6, 16. Bom, 9, todo mundo sabe que é 3 ao quadrado. 16, todo mundo sabe que é 4 ao quadrado, né? Então, ou 2 à quarta, também pode. Aí, vamos substituir. Então, a nossa raizinha ficaria uma raiz quarta de 3 ao quadrado a 6, 4 ao quadrado. Vou dividir todos os expoentes por 2, fazer a nossa simplificação. 4 dividido por 2 dá 2. Então, ficaria uma raiz quadrada de 3 elevado a 1, a elevado a 3 e 4 elevado a 1, que é 4. Prontinho, resolvemos. Finalizamos, vamos para o terceiro caso. Terceiro caso, um ou mais fatores do radicando têm expoentes maiores, múltiplos ou não, que o índice do radical. Esse aqui é muito importante, porque na verdade a maioria cai nesse caso. O livro não tratou desse caso específico, mas eu achei importante falar sobre ele, tá? Então vamos lá rapidinho. Aqui estão os exemplos. O que a gente vai fazer? Raiz quadrada de 5 à terceira. Se vocês perceberem, nenhum dos números que eu coloquei, quase nenhum, é múltiplo um do outro. Aqui a gente sabe que é uma raiz quadrada, né? Então, 5, 4, aqui o 6, tudo bem, mas o 4 e o 3 não é. Então, o que acontece quando a gente apresenta esse? Deixa desse jeito? Não. É o que a gente fala, que a gente vai tirar o elemento do radicando e colocar para fora, vai ter um fator externo no nosso radical. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que escrever o radicando com o mesmo expoente aqui do lado de fora, ou múltiplo, tá? Ou múltiplo ou é igual. Porque olha só, nós sabemos pela propriedade das potências que 5 à terceira eu posso escrever como 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Porque se é uma multiplicação, somos expoentes da 3. Por que eu escolhi desse jeito? Porque a minha raiz é uma raiz quadrada. Então, o que vai acontecer? Eu posso separar. Então, como que a gente vai resolver? A gente vai usar de um artifício que a gente já conhece, que são as propriedades da potência. Nós sabemos, galerinha, que 5 à terceira é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Porque pela propriedade da multiplicação, eu somo os meus expoentes. Beleza? Por que eu separei desse jeito? Porque o meu índice é um índice ao quadrado. Então, de preferência, eu vou escrever com o mesmo índice que está aqui, ou um múltiplo dele, né? Então, aqui, se eu for separar bonitinho, devagarzinho, seria raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada do 5 sozinho. Então, aqui nós aplicamos ou o primeiro caso de simplificação, ou ainda a primeira propriedade de radiciação, né? Que vai como se fosse cancelar. Então, ficaria só o 5 raiz quadrada de 5. Porque aqui não dá para fazer absolutamente nada, porque o nosso expoente é 1, não dá para simplificar. Pronto. Próximo. Raiz quinta de A à sétima, B à sexta. Vamos lá. O meu índice é 5. E aqui está 7 e aqui está 6. Não tem um número que divida eles. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar a minha raiz quinta, repetir ela aqui, e vou transformar o nosso A7 em A5 vezes A2, porque 5 mais 2 dá o 7. Assim como o B vai ser B5 vezes B1, porque 5 mais 1 dá o 6. Separando bonitinho, já vou colocar os dois que tem 5 para ficar mais fácil. Ó. O A5 e o B5 vai ser cancelado, não é?
E o outro que sobrou, a raiz quinta, quem que sobrou? O A2 e o B1. Esse não dá para a gente simplificar. Já esses não. Então, aqui vai cancelar tudo, vai sobrar AB, raiz quinta de A ao quadrado B. Professora, se eu quiser já cancelar aqui, pode? Pode, tá? Não tem problema nenhum, não. Vamos lá, próximo. Ficou com um pontinho a mais aqui. Raiz cúbica. Quem que eu vou transformar o A4? Quem que eu vou transformar o 2 elevado à quarta? 2 elevado a 3, 2 elevado a 1. Lembrem, juntos, 3 com 1 forma esse 4. 3 elevado a sexta. Vocês podem deixar o 3 elevado a sexta e usar uma das propriedades que a gente viu, ou quem quiser colocar 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3, o 3 mais 3 dá o 6, né? Então, vamos cancelar o que dá para cancelar. Já que aqui é 3, ó, esse vai cancelar e esse vai cancelar. Então, esses que eu cancelei, 2, 3 e 3, ficam do lado de fora da casinha. Dentro da nossa casinha do radical, da raiz cúbica, só sobrou esse daqui, que é o 2 elevado a 1, que é 2. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, raiz cúbica de 2, tá? Aqui também poderíamos separar um por um e fazer desse jeitinho, tá, gente? Mas como eu já falei, vamos agilizar o processo aí. Raiz quarta. A5 seria A4, A1. E 16 é 2 a quarta. Quem que eu vou cancelar? O 4 do 2 e o 4 do A, vamos dizer assim? Cancelar, porque a gente sabe a propriedade. Então, sobraria um A do lado de fora, que ele consegue sair da raiz, e o 2 também. E quem ficou dentro da raiz quarta? Quem eu não consegui simplificar? Esse A. Então, A elevado a 1, A. Tá bom? Vamos fazer exercício que a gente vai treinando. Lembrando, qualquer dúvida vocês colocam ou no chat ou no fórum depois da aula, tá? Retire fatores do radicando, que é o que a gente acabou de fazer, ó. Eu retirei um dos fatores para fora do radicando, tá? Então, aqui é um 2 ao quadrado. Vocês podem ou transformar, igual a gente fez aqui com o 3, ou separar desse jeitinho aqui, ó. Separar seria uma raiz quadrada de 2 à quarta vezes uma raiz quadrada de 5, certo? Aqui a gente pode simplificar, lembra? Se eu dividir por 2, aqui fica 1 e aqui fica 2, que seria o nosso 2 ao quadrado, raiz de 5, tá? 2 ao quadrado, que é 4, raiz de 5, tá? Aqui o 72 e o 200 e o 16 não estão fatorados, então a gente teria que fatorar. Então, letra B. O que é 72 fatorado? Se eu fatorar, vai dar rapidinho. Então, seria 2 à terceira e 3 ao quadrado. Então, a gente vem aqui, tem um 3 na frente, né? Vezes a raiz 72 é 2 à terceira vezes 3 ao quadrado. Aqui é uma raiz quadrada. O que vai acontecer com esse daqui? Seria 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado, tá? Transformei o 2 à terceira em 2 elevado a 1 e 2. Aí, tira esse e esse da raiz quadradinha. Os que eu risquei, ó, esse 3 eu repito. Aí, vai se juntar o 3. Esse 2 daqui e esse 3, que dá 18, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. E esse que sobrou continua dentro da nossa raiz. 18, raiz de 2. Letra C. Fatorando 200 por 2 dá 100.
por 2 dá 50, 25, 200 é 2 à terceira, 5 ao quadrado. Então, aqui, se eu separar, ficaria raiz cúbica de 2 à terceira vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Aqui não dá para simplificar, aqui dá para a gente simplificar, então fica só o 2. Raiz cúbica de 25. A letra D eu deixo para vocês resolverem e postar aí no chat, e eu digo se está certo ou não, ou lá no fórum, tá bom? Bora continuar. Continuando. Então, vamos lá. Raiz de 288, para a gente simplificar. Vamos fatorar o 288. 288 fatorando dá 288 é 2 elevado à quinta vezes 3 ao quadrado. Como aqui é uma raiz quadrada, eu vou escrever esses números, o 2 à quinta e o 3 ao quadrado, como uma potência de 2. Então, ficaria uma raiz 2 à quinta, ficaria 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 elevado a 1, tá vendo que vira 5? 2, 4 mais 1, 5. E o 3 elevado a 2, que já tá bonitinho aí. Como ela é uma raiz quadrada, a gente não vai, como se fosse simplificar todos esses, porque estão todos iguais. Quando eu simplifico, ele sai da nossa casinha. 2, 2 e o 3. 2 vezes 2 vezes 3, 12. Quem sobrou na casinha? 2. 12 raiz de 2. Uma coisa que eu gosto muito de brincar com os meus alunos, a gente brinca o seguinte, que o casal de números iguaizinhos, ó, esse casalzinho, esse outro casalzinho de 2 e esse casalzinho de 3 vai poder sair da casinha, que é como se a raiz fosse uma casinha, né? Então, eles saem da casinha, ó, eles saíram da casinha para ir para a festa. Essa coitadinha que ficou sozinha vai assistir Netflix e altas séries maneiras em casa, porque ela não quer ir sozinha para a festa. Então, 12, a junção desse grupinho aqui deu 12 e a que sobrou fica dentro da casinha, tá? É uma forma um pouco divertida para falar sobre tirar a raiz quadrada, tá? Acontece a mesma coisa na raiz cúbica, na raiz quarta, enfim, qualquer raiz. Aí só que na raiz quadrada eu faço casaizinhos, na raiz cúbica eu faço trios e assim por diante. Vamos pro próximo, raiz de 40 aqui. 40, fatorando, fazendo mais rapidinho a fatoração, tá, gente? Então, seria uma raiz cúbica de 2 à terceira vezes 5. Como aqui são iguais, a gente cancela, como se cancelasse, o 2 consegue sair da casinha. Já o 5 vai ficar dentro da casinha, tá? Então, do mesmo jeitinho que eu brinquei ali com vocês, da dupla, olha aqui o trio de 2 que vai para a festa, né? O trio sai, mas esse que tá sozinho fica na casa, bom? Aqui nós teríamos, separando aqui, o A4 vira A3 e A, o B3 é B3, e o C7 dá pra gente escrever 3, 6, 7, pode escrever desse jeito, tirando a raiz cúbica dessa galera toda, quem vai sair, ó? Esse A sai, esse B sai, esse C sai, esse também. E quem ficou dentro da casa? Um A e um C. Como eles não se entendem, eles continuam dentro da casa. Aqui, não pode deixar esses 6 separados, fica feio, né? Então, a gente escreve A, B, C ao quadrado, raiz de AC. Pronto, gente, acabamos a parte de simplificação, vamos para a comparação. Comparação de radicais é a gente verificar qual radical é maior e qual radical é o menor, tá? Para a gente verificar isso, a gente precisa que esses radicais estejam com o mesmo índice. Primeiro, vamos aprender a comparar com o mesmo índice, que é muito fácil, porque tendo o mesmo índice, é lógico, se eu tenho uma raiz cúbica de 3 e uma raiz cúbica de 8, é lógico que o 8 vai ser maior. Então, o que tiver maior radicando vai ser maior. Se eu tiver uma raiz quarta de 11 e uma raiz quarta de 16, o 16 é maior do que o 11. Beleza.
E o último, uma raiz quinta de 3 e uma raiz quinta de menos 4. No caso, o 3 é maior que o menos 4. Tá? Então, se eles tiverem o mesmo índice, é facinho, é só verificar quem é o maior número. O problema é quando ele tem índices diferentes. Para determinar quem é o maior tendo índices diferentes, nós vamos ter que transformar os radicais com o mesmo índice. Para isso, a gente vai fazer um MMC entre esses radicais, entre esses índices do radical. Então, como se fosse uma fração. Por exemplo, você não pode somar 1/2 com 1/3 e dar 2/5. A gente tem que tirar o MMC do denominador. É a mesma coisa. A gente vai tirar o MMC dos índices 3 e 4. Então, o MMC de 3 e 4 é 12. Então, eles vão ter que virar um radical de expoente 12. E só assim, depois que eu consigo transformar eles no mesmo índice, aí sim eu posso comparar, ver quem é o maior e quem é o menor. Beleza, deu 12. Mas e aí, professora, como é que eu faço? Estilo mesmo fração. Para esse 3 virar 12, eu teria que multiplicar por 4. Né? 3 vezes 4, 12. Mas eu não posso multiplicar só esse por 4, eu tenho que multiplicar esse também por 4. Então, vai ser 2 elevado a 20. Para o 4 virar 12, nós vamos multiplicar por 3. 4 vezes 3, 12. Logo aqui eu também vou multiplicar por 3. 3 a sexta, tá? Vamos ver se tem mais. Ao quadrado, 3 e 5. O MMC entre 2, 3 e 5 é 30. Todos vão ter que virar 30. Nossa, que número grande. Normalmente eles não põem esse sim muito grande não, tá, gente? Eles põem uma radiciação, né, um índice de raiz que seja mais tranquilo da gente usar, que usa com mais frequência, tá? Então, para ser 30 cada um deles, esse eu tenho que multiplicar por 15, o 3 tem que ser por 10 e o 5 tem que ser por 6. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com os elementos de dentro. Então, se é A elevado a 1, vai ser A elevado a 15. Todo mundo 30, então aqui multiplicando por 10 ficaria A 20, B é 1, 1 vezes 10, 10. E o último B, 6 vezes 3, 18. Bora fazer exercício. Reduz os radicais ao mesmo índice, 2, 3 e 5. Acabamos de ver que 2, 3 e 5 o MMC é 30. Então, todo mundo com expoente 30. 2 elevado, aqui para virar 30, multiplico por 15. Então, seria 3 elevado a 15. Aqui a gente multiplica por 10. 2 elevado a 10. E o último por 6. 3 elevado a 6. Lembra que é o expoente, não o número, tá, galera? Como não tem... se fiz grande demais, tem problema. Como não é número, é letrinha, o MMC é MN, M vezes N, né? Para esse virar M vezes N, eu multiplico por N, então ficaria 5 elevado a N. E esse eu multiplico por M, ficaria 2 elevado a M, tá? Só cuidado, lembrar que a gente trabalha sempre com expoente. Bora continuar? 66. Identifique a alternativa correta. Aqui está o A, B e C. É verdadeiro afirmar. Ele pergunta quem é maior, quem é menor. Para isso, a gente precisa transformar eles no mesmo índice de radical. Como aqui é 2, 2, 4 e 3. O MMC, 12, certo? Então, todos vão virar 12. Tanto A, quanto B, quanto C. Então, o nosso A, se eu transformar num expoente 12, eu teria que multiplicar por 6. Então, vai ser 3 a sexta. Não se esqueça que é o expoente. Vocês já repararam que a gente trabalha só com o expoente, né? Então, o B eu tenho que multiplicar por 3 para dar o nosso 12. Então, vai ser 5 elevado a 3. E o último, também para virar 12, o nosso 4 precisa ser multiplicado por 4 aqui, o expoente. Então, multiplicando o expoente por 4, 4. Tá? Quem é o maior, quem é o menor? Bom, 5 ao cubo é 125, a gente já fez várias vezes. 4 à quarta, que é 256. Só esse aqui que a gente não fez, mas é facinho. 3 à sexta é 729. Então, esse é o maior de todos, o A, depois vem o C e depois o B. Aqui tem uma pegadinha bem legal, que você vê que ele põe tudo menor, né? E aí na letra D ele põe o maior. E é justamente a letra D a nossa resposta, tá? O A é maior do que o C,
Sem dúvida, 729 é maior que 256 e 256 é maior que 125. Expoente, galerinha, olha só. Eu tô indo mais rápido porque a gente tem muita matéria e perdemos 2 aulas da semana passada. Então, a gente tem que cumprir o conteúdo na marca do pênalti. Então, por isso que está um pouquinho mais rápido. Mas todos os exercícios do livro vocês podem fazer e apresentando dúvida, coloca no fórum, por favor, tá? Bora lá. Introdução de um fator no radical. É a última parte da nossa aula. Agora, eu vou fazer o contrário. A gente tinha o objetivo de tirar o radical, né? Tirar o número do radicando e botar para fora. E agora a gente vai colocar ele para dentro. Toda matemática envolve isso. Não sei se vocês já repararam. A gente faz tanto a ida quanto a volta. Por exemplo, produtos notáveis. A gente fez o produtos notáveis e depois fez fatoração, que é exatamente a volta do produto notável. Tá? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer para incluir o fator no radical, dentro do radical? Temos 4 exemplos aqui. E eu tenho que colocar esse número para cá, para dentro. Ai, meu Deus, o que eu faço? Primeira coisa, vamos identificar. É uma raiz quadrada. Olha só. É uma raiz quadrada, 7. O que eu vou fazer com esse 3? Esse 3, para entrar na raiz, ele tem que ficar elevado ao índice do nosso radical, tá? Ó, então, seria 3 ao quadrado. Isso dá raiz quadrada, vamos pensar no número total. Tá vendo que eu estou fazendo a operação contrária? 3 ao quadrado, 9 vezes 7, 63. Até um pouquinho atrás, a gente pegava esse 63, fatorava e achava o resultado. Aqui ele está te dando o resultado e está pedindo a operação contrária. Aqui também é uma raiz quadrada, então eu vou fazer uma raiz quadrada grandona. O C já está aqui dentro, tá quietinho, e vou colocar os outros, ó. O A ao quadrado elevado ao quadrado, porque eu tenho que usar esse índice, tá? A ao quadrado vira A à quarta. E B ao quadrado é B ao quadrado. Só organizando para ficar bonitinho, a gente costuma colocar em ordem alfabética A4, B2, C. Vamos lá, próximo, uma raiz quinta. O 5 tá quietinho lá dentro da casa e o 2 tem que voltar. Voltou da festa, ele, como é que a gente pode dizer? Ele precisa restabelecer as energias, então ele é elevado ao índice que a casa manda, que é o 2 à quinta. Só tem 2, 2 à quinta, tá? Então, se eu for transformar em um único número, 2 à quinta é 32, 32 vezes 5 é 160. Último, raiz quarta. Quem já está aqui dentro é o 2 à terceira, está aqui quietinho, não pode sair. Os outros 2 que chegaram da festa vão ter que se abastecer da energia da casa, ou seja, vou elevar ele à quarta potência, então fica A4, 2 à quarta, tá? Olha que legal que a gente pode fazer nessa continha que ficou aqui dentro, ó. Raiz quarta de A à quarta sobre... Olha lá, 2 à terceira dividido, porque aqui eu posso prolongar aqui, por 2 à quarta, é 2 elevado a menos 1, ou seja, só o 2 aqui embaixo. Também pode escrever desse jeitinho. Ou 8 sobre 16, simplificando, daria 1 sobre 2, tá? Bora fazer exercício para treinar. 57, introduz os fatores no radicando. Então, o expoente é 3, né, da nossa raizinha. Então, vai ficar uma raiz cúbica, o 7 já está aqui, o 2 vai entrar na casinha, abastecido, 2 à terceira. 2 à terceira é 8, raiz cúbica de 8 vezes 7, 56. Letra B, 4 raiz cúbica de 5, raiz cúbica, o 5 já está, o 4 vem abastecido, 4 ao cubo é 64, vezes 5, 320. Eu acho que pode deixar assim também, tá? Não tenho certeza qual a resposta está no livro. Letra C, raiz quinta. O x ao quadrado está aqui quietinho. O x ao cubo vai se abastecer de 5, então ele vai ficar x elevado a 15. 3 vezes 5, 15. Dá um total de x, 17, né? Uma multiplicação, somos expoentes. E o último, 5 raiz de 10, é uma raiz quadrada, a gente sabe. Então, é um 10 vezes o 5 ao quadrado. Ele entra
abastecido do 2. 5 ao quadrado, 25 vezes 10, raiz de 250. Galera, tem mais um monte de exercício aí para fazer que não vai dar tempo. Então, eu peço para vocês realizarem esses exercícios. Qualquer dúvida, postar lá no fórum que a gente responde, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau. Até amanhã.